Você já deve ter ouvido muitos rumores sobre a vida de Neslihan Tagul, não é? Aos 33 anos, a atriz finalmente resolveu falar e admitiu aquilo que todos já desconfiávamos. E no vídeo de hoje vamos contar tudo o que aconteceu e o que isso significa para os fãs e para a carreira dela. Mas antes de começar, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações. Assim, você fica por dentro de todas as novidades sobre as celebridades que você mais gosta. Neslihan Tagul nasceu em 20 de agosto de 1992, em Istambul, na Turquia. Sua chegada ao mundo aconteceu em uma família comum, sem luxos ou grandes privilégios. O pai era motorista, um homem dedicado que passava longas horas ao volante para sustentar a casa. Já a mãe, de origem bielorrussa, trazia consigo uma herança cultural diferente, marcada por disciplina e ao mesmo tempo sensibilidade, que acabaria influenciando muito a forma como a filha olharia para a vida. Crescer nesse ambiente simples fez com que Neslihan aprendesse desde cedo o valor do esforço e da persistência. Ainda pequena, ela descobriu uma paixão que mudaria para sempre sua história. Enquanto outras crianças se divertiam apenas com brinquedos ou brincadeiras de rua, Neslihan se encantava com as novelas turcas transmitidas na televisão. A cada personagem que surgia na tela, ela imaginava como seria viver aquelas emoções diante das câmeras. O brilho nos olhos denunciava que havia ali algo mais do que um simples passatempo. A arte de interpretar despertava nela uma curiosidade intensa e uma vontade quase incontrolável de experimentar esse universo. A mãe, percebendo o interesse da filha, não ignorou o talento que começava a nascer. Pelo contrário, passou a incentivá-la de maneira firme, mas carinhosa. Para uma família modesta, sonhar com uma carreira artística poderia soar distante, até arriscado. Mesmo assim, a mãe acreditava que o dom de Neslihan não deveria ser desperdiçado. Foi ela quem tomou a iniciativa de procurar uma agência de talentos quando a menina tinha apenas 13 anos. Essa decisão seria o ponto de virada para que um sonho ganhasse forma concreta. O primeiro contato de Neslihan com o mundo artístico aconteceu de maneira simples, participações em comerciais de televisão. A câmera parecia reconhecê-la, como se ela tivesse nascido para aquilo. Seu olhar expressivo, a facilidade em transmitir emoções e a naturalidade nos gestos logo chamaram a atenção de diretores. Embora fossem trabalhos pequenos, cada experiência servia como aprendizado e como degrau para algo maior. Pouco tempo depois, os papéis secundários em séries e novelas começaram a aparecer. Não eram personagens de destaque, mas eram oportunidades preciosas para uma adolescente em início de carreira. Ela aproveitava cada chance com dedicação absoluta, estudando as falas, observando os colegas mais experientes e absorvendo tudo como uma esponja. Sua determinação não passou despercebida. Aos poucos, seu nome começava a circular entre produtores e diretores, sempre acompanhado de elogios à sua disciplina e ao seu potencial. Apesar da rotina intensa entre estudos escolares e gravações, Neslihan mantinha os pés no chão. Nunca esqueceu as raízes humildes nem o esforço da família. Esse senso de gratidão a acompanharia por toda a vida, moldando não apenas sua carreira, mas também sua forma de lidar com a fama que viria depois. Ainda nessa fase inicial, Neslihan aprendeu uma lição fundamental: nada acontece de um dia para o outro. Cada comercial, cada cena, cada teste de elenco representava um passo na construção de um caminho sólido. E ela estava disposta a seguir em frente, sem pressa, mas com convicção. Foi assim que a menina de Istambul, filha de um motorista e de uma mulher bielorrussa sonhadora, começou a trilhar a estrada que a levaria ao reconhecimento internacional. O que ainda ninguém sabia é que aquela adolescente tímida guardava dentro de si a força necessária para enfrentar desafios muito maiores. E seria justamente na transição para a juventude que sua carreira daria um salto decisivo, abrindo portas para oportunidades que mudariam seu destino para sempre. Depois de conquistar seus primeiros papéis, Neslihan Tagul não demorou a dar um passo maior. O ano de 2006 marcou oficialmente sua estreia na televisão turca, na série Yaprak Dokumu. Era uma produção de grande audiência, inspirada em um romance clássico da literatura turca, e essa oportunidade permitiu que o público a notasse de forma mais clara. Embora não fosse a protagonista, sua atuação chamou atenção por transmitir emoção verdadeira, conquistando espectadores que logo passaram a se interessar por aquela jovem atriz em ascensão. A experiência em Yaprak Dokumu deu a ela algo muito importante: visibilidade. A partir dali, seu nome começou a ser lembrado em testes e conversas de bastidores. Produtores percebiam que havia algo diferente em sua interpretação, um brilho que não podia ser ignorado. Para Neslihan, cada cena gravada era um degrau rumo a algo maior, e ela sabia que precisava aproveitar ao máximo cada momento,
porque em um mercado competitivo, dedicação e talento são as chaves para continuar avançando. O grande salto, no entanto, aconteceria alguns anos depois, em 2012. Nesse período, Neslihan participou do filme Araf, conhecido internacionalmente como Entre Dois Mundos. O longa-metragem explorava dilemas sociais e emocionais, exigindo dos atores uma entrega profunda. Para muitos, esse papel seria um desafio, mas para ela foi a chance de provar seu talento em uma escala maior. O resultado não poderia ter sido melhor. Sua performance foi tão intensa que conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Tóquio. Receber esse reconhecimento em um palco tão prestigiado colocou Neslihan no radar internacional. Já não era apenas uma atriz promissora na Turquia, mas uma artista capaz de emocionar plateias em diferentes partes do mundo. A crítica destacou sua capacidade de expressar sentimentos complexos com naturalidade, algo raro em uma atriz tão jovem. Esse prêmio foi mais do que uma conquista pessoal, foi a confirmação de que sua carreira estava destinada a voos altos. Pouco depois, ela assumiu um novo desafio que a aproximou ainda mais do grande público, a novela Fatih Arbi. Dessa vez como protagonista, Neslihan mostrou que estava pronta para sustentar uma trama inteira nos ombros. A história, adaptada de um romance, conquistou milhares de fãs e consolidou sua imagem como uma das novas estrelas da televisão turca. As pessoas passaram a acompanhar não apenas sua atuação, mas também sua vida pessoal, demonstrando a força de sua popularidade. No entanto, o auge da visibilidade chegaria em 2015, com o papel de Nia na novela Kara Sevda, conhecida no Brasil como Amor Eterno. A trama romântica, repleta de conflitos intensos e momentos dramáticos, alcançou audiência internacional e se tornou um marco na carreira da atriz. A química com o elenco, a profundidade de sua personagem e a capacidade de prender o público diante da tela transformaram Neslihan em um rosto reconhecido muito além das fronteiras da Turquia. Kara Sevda abriu portas para que sua fama ultrapassasse continentes, sendo exibida em dezenas de países e dublada em diferentes idiomas. A jovem de origem humilde que sonhava em atuar diante da televisão agora conquistava multidões em lugares que talvez jamais tivesse imaginado. E enquanto o mundo começava a se render ao seu talento, novos desafios surgiriam, exigindo dela ainda mais coragem e determinação. O sucesso de Kara Sevda transformou de vez a vida e a carreira de Neslihan Atagul. A novela, que estreou em 2015, rapidamente ultrapassou as fronteiras da Turquia e conquistou audiência em dezenas de países. Do Oriente Médio à América Latina, passando pela Europa e até mesmo chegando a partes da Ásia. A trama arrebatou corações e levou o nome de Neslihan a lugares onde ela jamais havia imaginado ser conhecida. Esse alcance internacional a colocou no seleto grupo das atrizes turcas mais populares do mundo, abrindo portas e consolidando sua imagem como um verdadeiro fenômeno cultural. A repercussão foi tamanha que Kara Sevda entrou para a história ao vencer o Emmy Internacional de Melhor Telenovela, em 2017. Essa conquista não foi apenas uma vitória para a produção, mas também um marco para a televisão turca, que ganhou visibilidade mundial com o feito. Ver a novela sendo premiada em um dos maiores eventos da indústria televisiva global foi um motivo de orgulho não apenas para os atores e produtores, mas também para o público que acompanhou cada episódio. Para Neslihan, estar no centro de uma obra tão grandiosa foi a confirmação de que sua dedicação desde a infância estava dando frutos maiores do que poderia imaginar. O reconhecimento, no entanto, não parou por aí. Ao longo dos anos seguintes, ela acumulou inúmeros prêmios de atuação em diferentes festivais e eventos. Seu talento era celebrado tanto pela crítica quanto pelo público, que enxergava nela uma atriz capaz de unir beleza e profundidade dramática. Essa combinação rara fez com que seu nome se tornasse uma referência dentro da indústria televisiva turca. Era comum vê-la ser comparada a grandes estrelas internacionais, sempre com o destaque de manter sua autenticidade e identidade cultural. Com o sucesso vieram também os convites de grandes marcas. Neslihan passou a estrelar campanhas publicitárias de empresas renomadas, associando sua imagem a conceitos de elegância, confiança e modernidade. Essas parcerias não apenas ampliaram sua presença na mídia, mas também reforçaram sua influência como ícone de estilo. Ela se tornou inspiração para jovens que admiravam sua trajetória e viam nela um exemplo de determinação e conquista. Apesar da fama e do brilho dos holofotes, Neslihan sempre manteve a simplicidade que marcou sua infância. Essa autenticidade conquistava ainda mais admiradores, pois mostrava que por trás da estrela reconhecida mundialmente, existia uma mulher de valores sólidos, que não esquecia suas origens.
Esse equilíbrio entre humildade e sucesso ajudou a consolidar sua imagem pública de forma positiva, tornando-a uma figura admirada dentro e fora da Turquia. Com cada novo projeto, seu prestígio aumentava. A indústria televisiva passou a enxergá-la não apenas como uma atriz de sucesso momentâneo, mas como um talento duradouro, capaz de sustentar uma carreira longa e consistente. A combinação de prêmios, reconhecimento internacional e papéis marcantes consolidou Neslihan como um dos principais nomes da dramaturgia turca contemporânea. No entanto, junto com a consagração vieram também desafios inesperados, que colocariam sua carreira e sua vida pessoal diante de escolhas difíceis. O caminho para se manter no topo exigiria dela muito mais do que talento e disciplina, abrindo espaço para novos capítulos de sua trajetória. O caminho para o sucesso nunca é feito apenas de conquistas. Mesmo após brilhar em grandes produções, Neslihan Atagu enfrentou obstáculos que testaram sua força e sua persistência como artista. Ainda no início da carreira, muitos críticos e até colegas de profissão olhavam com desconfiança para sua juventude. Embora fosse evidente o talento que carregava, havia quem questionasse se uma atriz tão jovem teria maturidade para sustentar papéis de grande responsabilidade. Essa dúvida, em alguns momentos, limitou oportunidades e fez com que ela precisasse provar, repetidas vezes, que estava pronta para desafios maiores. Outro ponto delicado em sua trajetória foram alguns filmes independentes dos quais participou. Motivada pela vontade de explorar personagens diferentes e se afastar um pouco das fórmulas tradicionais das novelas, Neslihan aceitou papéis que exigiam entrega artística, mas que não alcançaram grande repercussão comercial. Embora tenham rendido elogios pontuais da crítica, essas produções não atraíram grande público nem retornos expressivos. Para muitos artistas, esse tipo de experiência poderia ser frustrante. Mas para ela foi um aprendizado sobre a importância de equilibrar escolhas artísticas e visibilidade. No entanto, os maiores desafios não vieram da indústria, e sim de sua própria saúde. Durante gravações intensas, Neslihan enfrentou problemas físicos que exigiram pausas forçadas. Em alguns momentos, precisou recusar papéis importantes e até interromper trabalhos já iniciados. Essas decisões nunca foram fáceis, pois significavam abrir mão de oportunidades valiosas. Mas sua prioridade sempre foi cuidar do corpo e preservar sua energia para o futuro. A saúde frágil trouxe períodos de incerteza quando fãs e imprensa especulavam sobre o rumo de sua carreira. Essas pausas, embora difíceis, serviram para mostrar o quanto ela era humana e vulnerável como qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, revelaram uma Neslihan resiliente, capaz de se reinventar e voltar ainda mais determinada. Ela aprendeu que nem sempre é possível estar no auge o tempo todo, e que aceitar limitações também faz parte do crescimento profissional. Esse processo fortaleceu sua disciplina e reforçou sua vontade de seguir em frente, mesmo quando o cenário parecia desfavorável. Cada queda trouxe consigo uma nova lição. A desconfiança inicial ensinou a ter paciência e acreditar em seu próprio talento. Os filmes independentes que não brilharam comercialmente mostraram que nem todas as escolhas precisam gerar retorno imediato, desde que tragam aprendizado. Já os problemas de saúde lembraram que nenhuma carreira vale mais do que a vida e que cuidar de si mesma é essencial para seguir construindo o futuro. Esses altos e baixos moldaram Neslihan como artista e como mulher. A jovem atriz, antes vista apenas como promessa, passou a ser admirada também por sua coragem em enfrentar adversidades. Sua trajetória não é feita apenas de prêmios e aplausos, mas também de batalhas silenciosas que fortaleceram seu espírito. E foi justamente depois de atravessar essas fases difíceis que ela encontrou novas oportunidades de se reinventar, preparando o terreno para revelar ao mundo uma faceta ainda mais pessoal e surpreendente de sua vida. Quando Kara Sevda estreou, em 2015, o público não demorou a perceber que a química entre os protagonistas era especial. Neslihan Atagu e Burak Özçivit formaram na tela um dos casais mais marcantes da teledramaturgia turca. Como Nihan e Kemal, eles viveram uma história de amor intensa, repleta de obstáculos e emoções profundas. Essa conexão conquistou não apenas os telespectadores turcos, mas também milhões de fãs em diversos países. A crítica foi unânime em reconhecer o talento do casal em cena. A forma como transmitiam sentimentos, o olhar carregado de emoção e a naturalidade nos gestos criaram uma relação convincente, capaz de prender o público do início ao fim. O resultado foi imediato. A audiência disparou e o casal de protagonistas se transformou no coração da novela. Pessoas de diferentes culturas se identificaram com aquela narrativa, o que contribuiu para o sucesso internacional da produção.
O impacto foi tão grande que Neslihan e Burak começaram a acumular prêmios juntos. Diversas premiações nacionais e internacionais os reconheceram como o melhor casal de novela. Essas vitórias não eram apenas troféus, mas também símbolos de um fenômeno cultural que atravessava fronteiras. Os fãs, apaixonados pela história de Nihan e Kemal, criaram comunidades nas redes sociais, compartilhando cenas, legendas e mensagens de carinho para os atores. Kara Sevda entrou definitivamente para a história ao conquistar o Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2017, um feito inédito para a Turquia. Esse marco não apenas projetou a obra no cenário global, mas também destacou o trabalho dos protagonistas. O casal vivido por Neslihan e Burak passou a ser lembrado como um dos mais icônicos já produzidos pela televisão turca. Fora das câmeras, no entanto, a relação entre os dois foi sempre de profissionalismo e respeito. Apesar dos rumores frequentes de que poderiam estar vivendo um romance na vida real, tanto Neslihan quanto Burak negaram qualquer envolvimento amoroso. Eles sempre destacaram que a conexão intensa vista na tela era fruto de dedicação ao trabalho e da confiança mútua como colegas de elenco. Essa postura madura reforçou ainda mais a imagem de ambos como artistas comprometidos. Mesmo após o fim da novela, a dupla continuou sendo lembrada. Até hoje, fãs em todo o mundo relembram cenas de Nihan e Kemal, muitas vezes classificando-os como o casal mais marcante das novelas turcas. A força dessa parceria mostra o quanto a interpretação pode ultrapassar o roteiro e ganhar vida própria na memória coletiva. Para Neslihan, Kara Sevda não foi apenas um sucesso de audiência. Foi também uma prova de que sua capacidade de emocionar não dependia apenas de prêmios ou reconhecimento da crítica, mas da conexão direta com o público. Essa experiência a consolidou como uma atriz capaz de criar personagens que permanecem vivos na mente e no coração das pessoas. E enquanto os fãs continuavam a celebrar o casal inesquecível, a vida pessoal de Neslihan começava a ganhar novos contornos, trazendo surpresas que marcariam uma nova fase de sua trajetória. Muito antes de conquistar fama internacional com Kara Sevda, a vida pessoal de Neslihan Atagul já estava prestes a ganhar um capítulo especial. Durante as gravações da novela Fatih Arbi, em 2013, ela conheceu o ator Kadir Doğulu. No início, a relação era estritamente profissional, mas o convívio diário nos bastidores logo revelou afinidades que iam além das câmeras. O companheirismo, as conversas descontraídas e o respeito mútuo se transformaram em algo mais profundo, despertando um sentimento que cresceria rapidamente. O romance entre os dois não demorou a chamar a atenção da imprensa turca. O público, acostumado a ver Neslihan em papéis intensos, ficou encantado ao descobrir que a atriz estava vivendo uma história de amor verdadeira fora das telas. Diferente dos rumores frequentes que costumam cercar celebridades, a relação de Neslihan e Kadir se mostrou sólida desde o início, marcada por gestos de carinho e cumplicidade. Em julho de 2016, o casal oficializou a união em uma cerimônia elegante realizada em Istambul. O casamento reuniu familiares, amigos próximos e colegas da indústria televisiva, sendo amplamente divulgado pela mídia turca. As imagens da celebração mostravam dois jovens apaixonados, prontos para iniciar uma vida em comum. Para muitos fãs, aquele dia representava a realização de um conto de fadas moderno, em que a atriz, que havia conquistado o mundo com seu talento, também encontrava felicidade na vida pessoal. Com o passar dos anos, o relacionamento de Neslihan e Kadir se consolidou como um dos mais estáveis e admirados do meio artístico. Enquanto muitos casais famosos enfrentavam separações e polêmicas, eles mantinham uma vida discreta, sem escândalos ou exposições desnecessárias. Essa postura reforçou ainda mais a imagem positiva do casal, que passou a ser visto como exemplo de parceria e equilíbrio em meio ao agitado mundo da fama. A vida a dois, porém, também trouxe momentos de provação. Quando Neslihan enfrentou problemas de saúde que a obrigaram a interromper gravações e recusar papéis importantes, Kadir esteve ao seu lado em todos os momentos. Seu apoio foi essencial para que ela enfrentasse os desafios com serenidade e encontrasse forças para se recuperar. Mais do que marido, ele se tornou um verdadeiro pilar em sua vida, oferecendo não apenas amor, mas também estabilidade emocional em tempos de incerteza. Essa união sólida se tornou inspiração para muitos admiradores, que viam em Neslihan e Kadir um casal capaz de equilibrar carreira, amor e respeito mútuo. O relacionamento deles prova que mesmo no meio artístico, onde pressões externas e agendas cheias podem dificultar a convivência, é possível construir uma vida conjugal baseada em companheirismo e confiança.
Embora ainda não tenham filhos, a família formada pelos dois é frequentemente celebrada pelos fãs, que acompanham cada aparição pública e cada projeto compartilhado. O vínculo entre eles demonstra que a vida pessoal de uma artista pode ser tão marcante quanto seus papéis na televisão, revelando uma faceta mais íntima e humana de sua trajetória. E enquanto Neslihan encontrava equilíbrio no amor e na família, novos desafios e escolhas surgiriam em sua carreira, mostrando que sua história ainda tinha muito a revelar. O ano de 2020 trouxe para Neslihan Atagu um dos capítulos mais difíceis de sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Naquele período, ela vivia mais um momento de destaque com a novela Sefir Inkaze, conhecida no Brasil como A Filha do Embaixador. A trama havia conquistado excelentes índices de audiência e o público estava fascinado com a atuação intensa de Neslihan, que interpretava a protagonista Nari, uma jovem envolvida em uma história dramática e cheia de conflitos. Tudo parecia caminhar para mais um sucesso absoluto em sua carreira, até que um problema inesperado mudou o rumo dos acontecimentos. Durante as gravações, a atriz começou a sentir fortes desconfortos físicos que com o tempo se intensificaram. Após exames médicos, foi diagnosticada com síndrome do intestino permeável, uma condição que afeta o sistema digestivo e pode comprometer seriamente a qualidade de vida. Os sintomas debilitavam sua saúde a ponto de dificultar as longas jornadas de gravação que uma novela exige. A cada dia se tornava mais complicado conciliar a rotina intensa de trabalho com os cuidados necessários para preservar seu bem-estar. Apesar de tentar permanecer na produção, a situação tornou-se insustentável. O corpo não respondia mais à mesma disposição de antes, e o desgaste físico e emocional cresceu rapidamente. Em janeiro de 2021, Neslihan anunciou oficialmente sua saída da novela antes de sua conclusão, uma decisão dolorosa, mas inevitável. Para uma atriz tão dedicada, deixar para trás um trabalho em andamento significava abrir mão de um papel de grande importância. No entanto, sua saúde precisava ser prioridade. A notícia repercutiu de forma imediata entre fãs e veículos de imprensa. As redes sociais foram inundadas com mensagens de carinho, apoio e preocupação. Admiradores do mundo inteiro enviaram votos de recuperação e reforçaram o quanto sua presença na novela faria falta. A comoção demonstrou a força da relação que Neslihan havia construído com o público ao longo dos anos, marcada não apenas por seu talento artístico, mas também por sua autenticidade como pessoa. Os produtores de Sefir Inkaze também manifestaram solidariedade, respeitando sua decisão e compreendendo que nenhum projeto vale mais do que a saúde de seus intérpretes. Embora a saída tenha exigido mudanças no rumo da trama, o carinho pela atriz se manteve intacto dentro da equipe. Esse episódio representou um ponto de reflexão para Neslihan. A experiência dolorosa mostrou que mesmo uma carreira de sucesso pode ser interrompida de maneira inesperada e que, diante de limitações físicas, a prioridade deve sempre ser cuidar de si mesma. A doença trouxe dias de fragilidade, mas também reforçou sua determinação em superar obstáculos, assim como já havia feito em outros momentos de sua trajetória. O afastamento não apagou o brilho de sua carreira. Pelo contrário, evidenciou sua coragem em tomar decisões difíceis e sua maturidade em lidar com situações delicadas. Para os fãs, ela se tornou ainda mais admirada por mostrar vulnerabilidade sem perder a força interior. E enquanto se recuperava desse período turbulento, uma nova fase começava a se desenhar em sua vida, marcada por escolhas pessoais e profissionais que surpreenderiam o público novamente. Após o diagnóstico da síndrome do intestino permeável e a saída de Sefir Inkaze, Neslihan Atagu iniciou uma das jornadas mais desafiadoras de sua vida, o processo de recuperação. O período foi marcado por mudanças profundas em sua rotina, exigindo não apenas tratamentos médicos, mas também uma transformação em seus hábitos diários. Para alguém acostumada ao ritmo acelerado das gravações, reduzir o ritmo e dedicar-se ao próprio corpo foi uma mudança brusca, mas necessária. O tratamento médico envolveu acompanhamento constante, com especialistas que a orientaram sobre como controlar os sintomas e evitar complicações. A alimentação tornou-se um ponto central nesse processo. Neslihan precisou abandonar diversos alimentos que antes faziam parte de sua dieta e adotar refeições cuidadosamente planejadas. Grãos, verduras frescas e alimentos orgânicos passaram a ocupar espaço de destaque em sua mesa. Essa nova forma de se alimentar, embora difícil no começo, logo mostrou resultados, trazendo mais equilíbrio e energia ao seu organismo. Além da medicina tradicional, a atriz também optou por terapias alternativas e naturais. Acupuntura, fitoterapia e práticas de relaxamento foram incorporadas à rotina,
ajudando não apenas no fortalecimento do corpo, mas também no equilíbrio emocional. Para ela, não se tratava apenas de curar o físico, mas de reencontrar harmonia entre corpo e mente. Essa escolha refletiu sua busca por um caminho mais leve e saudável, valorizando métodos menos invasivos e que respeitassem os limites do próprio organismo. A disciplina foi essencial para que esse processo desse resultado. Mesmo diante de momentos de fraqueza e insegurança, Neslihan manteve o compromisso de seguir cada orientação com seriedade. O apoio do marido, Kadir Doulu, foi outro fator decisivo. Ele esteve ao seu lado em todas as fases, acompanhando consultas, preparando refeições e incentivando-a a continuar firme. Essa parceria fortaleceu ainda mais o vínculo entre os dois, mostrando que o amor verdadeiro se revela, sobretudo, nos momentos mais difíceis. Com o tempo, os esforços começaram a dar frutos. A saúde de Neslihan se estabilizou gradualmente, permitindo que ela retomasse atividades simples da vida cotidiana que antes pareciam distantes. O retorno foi feito de maneira lenta e cuidadosa, sempre respeitando seus limites. Aos poucos, ela voltou a aparecer em público, seja em eventos sociais, seja em registros nas redes, sempre transmitindo uma imagem de força e superação. Essa fase delicada transformou não apenas sua relação com a saúde, mas também sua forma de enxergar a vida. Para os fãs, sua recuperação se tornou um exemplo de resiliência. Em cada aparição, era possível perceber que a atriz carregava não apenas a beleza e o talento que sempre a acompanharam, mas também uma nova maturidade, construída a partir da experiência de enfrentar uma doença que exigiu coragem e paciência. Mais do que uma pausa em sua carreira, o processo de recuperação marcou uma virada pessoal. Neslihan mostrou que mesmo diante das maiores dificuldades, é possível se reinventar e seguir em frente. E enquanto recuperava forças, começava também a preparar novos passos, deixando no ar a expectativa sobre quais rumos sua vida profissional tomaria a partir dali. Ao longo de sua trajetória, não foram apenas os problemas de saúde que marcaram a vida de Neslihan Tagul. Assim como qualquer pessoa, ela também enfrentou perdas pessoais e familiares que deixaram cicatrizes profundas. Em meio ao brilho da fama e às conquistas profissionais, houve momentos de silêncio e tristeza que a lembraram da fragilidade da vida. Esses episódios, embora dolorosos, também contribuíram para moldar sua força interior e ampliar sua visão de mundo. Entre os momentos mais difíceis estão as despedidas de entes queridos que fizeram parte de sua infância e juventude. Pessoas próximas que acompanharam seus primeiros passos já não estavam ao seu lado para testemunhar suas vitórias. Para Neslihan, lidar com esse vazio foi um processo complexo, repleto de saudade e reflexão. Em entrevistas, ela comentou que as lembranças dos familiares se tornaram um combustível emocional, ajudando-a a valorizar ainda mais as pequenas coisas do cotidiano e a manter viva a gratidão por cada oportunidade recebida. Além da família, a atriz também viveu o luto por amigos e colegas de profissão. O meio artístico, apesar do glamour, não está imune a despedidas inesperadas. Ao longo dos anos, ela se viu diante da partida de pessoas com quem havia dividido sets de filmagem e compartilhado sonhos. Essas perdas trouxeram dor, mas também despertaram nela uma sensibilidade ainda maior. Para muitos fãs, essa profundidade emocional ficou visível em sua atuação, como se cada papel carregasse um pouco das experiências que viveu fora das telas. Neslihan nunca escondeu que esses momentos de dor a transformaram como ser humano. Em algumas falas públicas, ela destacou que a tristeza das despedidas lhe trouxe maturidade emocional. Aprendeu que a vida é feita de ciclos que se iniciam e se encerram, e que é preciso encontrar força mesmo quando o coração insiste em fraquejar. Essa compreensão se refletiu em sua carreira, permitindo que suas personagens fossem interpretadas com mais intensidade, transmitindo sentimentos que tocavam diretamente o público. Ao se abrir sobre suas experiências de luto, a atriz mostrou uma faceta ainda mais humana e próxima de seus admiradores. O público percebeu que por trás da estrela internacional, havia uma mulher que também chorava, sofria e buscava se reconstruir após momentos difíceis. Essa vulnerabilidade não a diminuiu. Pelo contrário, fez com que fosse vista como alguém ainda mais real, capaz de inspirar pessoas a enfrentar suas próprias dores com coragem. Essas experiências também fortaleceram sua relação com Kadir Doulu, que esteve presente em cada etapa de sofrimento. O apoio mútuo tornou-se fundamental para superar os momentos mais escuros, e a união do casal ganhou ainda mais significado diante das adversidades. Juntos, aprenderam a valorizar cada instante, conscientes de que o tempo é um bem precioso. As perdas e despedidas que marcaram a vida de Neslihan não foram apenas capítulos de dor, mas também lições de resiliência.
A cada recomeço, ela mostrava que era possível transformar tristeza em aprendizado e que as experiências mais difíceis podiam ser convertidas em força. E enquanto superava esses episódios dolorosos, novos caminhos surgiam diante dela, indicando que sua história ainda guardava muitas revelações. Depois de anunciar sua saída da novela Sefir Inkaze por motivos de saúde, Neslihan Atagul tomou uma decisão que surpreendeu seus fãs e a imprensa. Escolheu viver um período de isolamento. Ao invés de buscar imediatamente novos projetos ou aparições públicas, ela optou por se afastar do ritmo intenso da carreira e dedicar-se ao que mais precisava naquele momento, sua recuperação física e emocional. O afastamento não foi apenas das câmeras, mas também da mídia em geral. Entrevistas e eventos que antes faziam parte de sua rotina foram deixados de lado. Mesmo nas redes sociais, onde já reunia milhões de seguidores, suas aparições se tornaram raras. Postagens frequentes deram lugar ao silêncio, e cada nova foto ou mensagem publicada era recebida com enorme expectativa pelos fãs, que ansiavam por sinais de como ela estava. Esse silêncio gerou muitas especulações, mas a maioria de seus admiradores interpretou o afastamento como um reflexo da necessidade de cuidar de si mesma. Era um gesto de proteção, uma pausa consciente para se reconectar com o essencial. Em entrevistas posteriores, Neslihan deixou claro que aquele tempo foi fundamental para colocar a saúde e o equilíbrio em primeiro lugar, algo que não poderia ser ignorado depois da difícil experiência com a doença. Durante o período de reclusão, a atriz se dedicou a uma rotina mais calma e saudável. Alimentação natural, práticas de meditação e momentos ao ar livre se tornaram parte importante de seus dias. Longe dos holofotes, encontrou espaço para refletir sobre sua trajetória, repensar prioridades e, acima de tudo, redescobrir a si mesma fora da pressão constante da indústria do entretenimento. Esse tempo de introspecção, ainda que difícil para os fãs que sentiam sua ausência, foi essencial para que pudesse retornar mais forte. Para quem acompanhava de fora, o afastamento também revelou uma faceta corajosa de Neslihan. Em um mundo onde a visibilidade constante parece obrigatória para manter a relevância, ela mostrou que é possível dar um passo atrás sem perder o carinho do público. Ao contrário, seu silêncio foi respeitado e até admirado, transformando-se em um exemplo de autocuidado e de coragem em dizer não às pressões externas. Quando decidiu retornar gradualmente à vida pública, a recepção foi calorosa. Cada aparição era celebrada não apenas como reencontro com uma atriz querida, mas também como um símbolo de superação. Para muitos fãs, vê-la novamente sorrindo diante das câmeras era a prova de que a resiliência pode vencer os momentos mais sombrios. Esse retorno não significava apenas o fim de um período de isolamento, mas também o início de uma nova fase. Uma Neslihan renovada surgia diante do público, mais consciente de seus limites e mais determinada a seguir em frente com equilíbrio. A pausa havia sido dolorosa, mas também transformadora. E à medida que retomava seu espaço no cenário artístico, crescia a curiosidade sobre quais escolhas faria dali em diante, tanto na vida pessoal quanto na carreira, que ainda prometia revelar novos caminhos. Embora a trajetória de Neslihan Atagul seja marcada por sucessos e reconhecimento internacional, a fama também trouxe desafios que nem sempre eram visíveis para o público. Atrás dos holofotes, ela enfrentou cobranças intensas e críticas que em determinados momentos abalaram sua saúde mental. A expectativa constante de sempre corresponder às exigências da indústria, dos fãs e da imprensa criou pressões que se somavam às dificuldades já existentes em sua vida pessoal. Como qualquer ser humano, ela precisou aprender a lidar com inseguranças e sentimentos de sobrecarga. Em entrevistas posteriores, a atriz não escondeu que passou por períodos de fragilidade emocional. Comentou que a doença que a afastou das gravações de Sefir Inkaze não impactou apenas seu corpo, mas também sua mente. No entanto, em meio à dor, surgiu um aprendizado transformador. Ela afirmou que essa experiência lhe trouxe mais consciência sobre a importância de cuidar de si mesma e a fez perceber que cada momento de vida merece ser valorizado. A fragilidade física acabou se tornando uma lição de gratidão, mudando sua forma de enxergar o mundo e a carreira. Essa transformação interior refletiu diretamente em suas escolhas profissionais. Diferente da fase inicial, em que aceitava papéis com o entusiasmo de quem buscava espaço, hoje Neslihan adota uma postura mais seletiva. Para ela, não basta interpretar uma personagem apenas pelo prestígio ou pela visibilidade que a obra pode oferecer. O que importa é que o papel tenha um significado artístico e pessoal, capaz de acrescentar algo verdadeiro à sua trajetória. Essa seletividade demonstra a maturidade e o desejo de construir uma carreira sólida, sem abrir mão de seus valores.
Outro ponto fundamental em sua jornada recente é a busca pelo equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Após anos mergulhada em projetos intensos, a atriz compreendeu que felicidade não pode ser medida apenas pela quantidade de trabalhos realizados ou pelos prêmios conquistados. Ao lado do marido, Kadir Doulu, e cercada por momentos de simplicidade, encontrou o alicerce para manter-se firme em meio às adversidades. Essa visão equilibrada ajudou a recuperar forças e a reencontrar alegria nas pequenas coisas, sem depender apenas do reconhecimento público. Essa nova fase também mostrou ao público uma Neslihan mais humana e próxima, que compartilha vulnerabilidades e aprendizados sem receio. O silêncio de seu período de isolamento, seguido de reflexões sinceras, fortaleceu ainda mais sua conexão com os fãs. Muitos passaram a vê-la como um exemplo de resiliência, alguém que, apesar da fama, não tem medo de mostrar que a vida também é feita de altos e baixos. Os momentos de desilusão, as críticas e os desafios de saúde foram dolorosos, mas acabaram moldando uma mulher mais consciente, grata e determinada. A atriz que começou a carreira como uma jovem cheia de sonhos hoje se apresenta como alguém que aprendeu na prática a valorizar o equilíbrio entre o palco da vida pública e a intimidade da vida pessoal. E com essa maturidade, Neslihan segue em busca de novos projetos e novas descobertas, abrindo caminho para revelar facetas ainda mais surpreendentes de sua história. E então, o que você achou dessa revelação da Neslihan Tagol? Você já desconfiava ou foi uma surpresa para você? Quero muito saber a sua opinião, então deixa um comentário aqui embaixo porque sua participação é muito importante. E claro, não esquece de ativar o sino de notificações para receber em primeira mão os próximos vídeos com mais notícias, histórias e curiosidades do mundo das celebridades. Até o próximo vídeo!